assunto agora é a saúde dos olhos. Para falar sobre o tema, eu recebo aqui na bancada do JL, Fabrício Perino. Como vai, doutor? Bom, Thiago, obrigado. Prazer recebê-lo aqui. Obrigado, viu? Imagina. Fabrício, vamos falar então da saúde dos olhos. Como é que o profissional que cuida dessa área, o oftalmo, está lidando com essa nova era da tecnologia? O pessoal na tela, direto, celular, seja a tela do computador. E isso provoca problemas, né? O uso constante de tela é sempre uma dor de cabeça para os olhos. Sim, boa tarde. Sim. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Não tem como escapar, né? É a tendência hoje, né? Hoje as crianças, inclusive nas escolas, hoje a gente tem aquela evolução da questão do giz, da lousa, para a era digital, né? Então, desde novo hoje, já não é mais digamos, um problema, né, dos adultos em si, mas sim as crianças também. E aí a gente começa a pegar esses problemas desde pequeno, né? O lacrimejamento, o olho ardendo, as pessoas queixam muito de vista cansada, enfim, aquele desconforto visual, principalmente para quem tem já um certo grau de dificuldade com luz, né, que a gente chama de fotofobia. Então, nessas pessoas, os sintomas ficam até um pouco mais exacerbados, né? Mas, assim, as queixas do consultório hoje em dia, eu digo que é por volta de 70%, 80% realmente de telas, né? Voltadas por causa... Mas a tela faz isso por quê? Por causa da luminosidade? Luminosidade, contraste, às vezes a pessoa não sabe como regular o contraste, enfim. Cada ser humano também tem um ponto ali de conforto, uma zona de conforto, e se ele escapar daquela zona, seja por uma iluminação excessiva, por um excesso de contraste, ou pela tela estar um pouco mais próxima ou mais longe, queixa de grau de óculos, então tudo isso acaba interferindo. E aí a pessoa procura a gente com essas queixas, né? Existe uma distância padrão da tela para os olhos? Não, isso é muito pessoal, varia de pessoa para pessoa. Dependendo do paciente ser um paciente míope, um paciente hipermétrope, enfim, dependendo da idade do paciente, essa tela pode ser ajustada de acordo com a necessidade dele. Mesma coisa na luminosidade, tipo de contraste? Mesma coisa. O ideal é que você não carregue muito no contraste, principalmente naquela luz muito branca, né? Em ambientes escuros em volta, né? Porque senão a sua concentração fica realmente focada naquela tela branca, né? E outro problema também, que muita gente não deve imaginar, é que quando a gente está concentrado numa tela, a gente pisca menos. A gente tem uma regularidade de piscar que é normal de todo ser humano, em conforto, enfim, quando você está relaxado. Quando você está de frente para uma tela, a sua frequência de piscar diminui bastante. Porque você fica concentrado. Concentra ali, você esquece, automaticamente você acaba esquecendo. E aí a tendência dos sintomas de olho seco e qualquer tipo de incômodo aparecer é maior, né? Tu falou dos sintomas no começo aí da entrevista, citou novamente, olho seco é um das características, a gente acabou de passar né? pelo Júlio Turquesa, né? Que foi Júlio Turquesa que chama, Júlio né? Turquesa? Que é um mês de conscientização. Eu digo até que é uma honra, né, para os oftalmologistas terem um mês ao longo dos 12 para chamar atenção para isso, né? Além do glaucoma, da diabetes, a gente tem um Júlio que é o Júlio Turquesa, que é um mês muito frio, muito seco. Então a tendência dos sintomas de olho seco e dessas queixas aumentarem é muito grande, né? Bom, além das telas, também tem a condição climática. Estamos Sim. no inverno, clima um pouco mais seco. Exatamente. Quais são os cuidados que as pessoas têm que ter com os olhos nessa época? Regular, né, assim, visitar o oftalmologista, isso é uma coisa que a gente bate sempre nessa tecla, né, muitas doenças são silenciosas, ou começam de repente, ou são doenças longas, mas basicamente nesses meses mais frios, né, que são os meses de outono e inverno, e essa faixa que a gente está agora, é manter sempre o olho lubrificado, aumentar muito a ingesta de líquido. Mesmo quem não tem sede, tomar líquido, eu faço isso, eu não gosto muito de água. Tomar água, literalmente. Tomar muita água, porque você mantém o olho lubrificado. O olho, basicamente, uma porcentagem grande dele é composta por água, né? Então você precisa manter ele sempre hidratado, né? O uso dos colírios. Muitas pessoas usam, às vezes de forma exagerada. Sim. Quais são os cuidados com o colírio? Então, primeiro de tudo, o mais importante é saber o colírio que você está usando, porque muita gente não sabe o colírio que usa, então é muito comum chegar no consultório, peguei o colírio do meu primo, do meu tio, eu estava com o olho coçando, ardendo, eu peguei um colírio de... Então, assim, você não sabe muitas vezes que você está usando. Eu já peguei pacientes usando um colírio que era para dilatar os olhos, para fazer exame de mapeamento, e o paciente... Dilatar com o olho seco, pegou o colírio do marido, da esposa, não me recordo agora, que era para dilatar, e pingou uma gota, e o efeito do colírio passa em 7 dias. Nossa. Então o paciente ficou 7 dias com o olho dilatado e não sabia o que tinha acontecido. Olho dilatado fala, então... A pupila, a menina dos olhos, quando ela cresce demais em ambientes escuros, se a gente reparar isso no espelho, as pessoas até podem fazer esse teste. Se você chegar no espelho com o banheiro escuro, se você conseguir olhar, a sua menina está grande. Quando você acende a luz, ela fecha.
Então essa pessoa ficou com a ela dilatada 7 dias. Dificuldade de qualquer coisa. Tremenda, muita fotofobia, não conseguia focar nada de perto, porque quando ela está dilatada você não foca de perto. Nossa. E eu falei para ela, tem que esperar, não tem jeito. Você sabe o nome do colírio? Ela falou, não lembro, foi aquele que o meu marido usa. E ela me falou por que ele usava, eu falei, pronto. Nossa, aí tem importância de procurar sempre um oftalmo, um profissional. Exatamente, sempre assim, regularmente. Vamos falar de lentes de contatos. O pessoal também tem essa nova moda, usar lente de contato colorida. Sim. Quais são os perigos? Sim, não é tão nova, na verdade, né? Que agora está muito em evidência, né? Sim, sim, é verdade. Mas antigamente ela era usada mais para fins estéticos, fantasias, enfim. Mas assim, quem não tem o hábito de usar lentes de contato pode se tornar muito perigoso. Porque, não sei se você sabe, ou se as pessoas hoje sabem, é um dos órgãos mais contaminados do corpo humano, é a unha. A unha? A unha. É terrível, assim. Se você começar a entender as análises do leito ungueal, das unhas, assim, é um ambiente potencialmente contaminado. E é o primeiro órgão que, na verdade, às vezes o paciente, quando vai colocar a lente, tem contato com o olho. Então, às vezes, ele pode pegar a ponta da unha, quando ele vai colocar a lente de contato, se ele não tem tanto essa intimidade com a lente, e acabar fazendo uma lesão. Uma lesão no olho com uma unha contaminada, pronto. É uma porta de entrada para... Então, assim, lente para várias infecções, né? Várias agressões. Então, lente de contato é um dos medos da grande maioria dos oftalmologistas, porque a infecção por lente de contato é uma das piores possíveis para se tratar. Ainda falando de lente de contato, mas também misturando com óculos. Tem gente que acaba se aborrecendo com óculos, sim, enfim, prefere a lente de contato. O que é melhor? O que deve ser melhor? Olha, é igual? Eu sempre digo para o meu paciente, dê preferência aos óculos. Os óculos. Aos óculos, assim, se ele puder ficar 90% do dia com óculos, claro que eventualmente num trabalho, vai sair para uma festa, para algum lugar, ele pode fazer uso de lente de contato sem problema, seguindo todos os cuidados que a gente preconiza. Mas eu digo sempre, o quanto você puder usar óculos é melhor do que lente de contato. Apesar de alguns pacientes usarem lente há 15, 20 anos, sem problemas, mas... Eu vou ser muito sério para ti. Eu também tenho agora não sei especificar qual o nome do problema na minha visão, mas eu usava óculos, só que eu ando muito de moto. E aí já viu. Atrapalha. Não, pior que eu perdi os óculos. Perdi. Às vezes saia com a moto, o óculos na garupa e ia embora, eu perdi o óculos. Se incomoda demais, aí os pacientes têm a opção ainda da cirurgia refrativa, né? É uma cirurgia para corrigir o grau do óculos, e aí ele acaba evitando de usar óculos e lente de contato. Então, para alguns pacientes, essa alternativa é bem viável, né? Doutor, agora para a pessoa, o apresentador aqui, que deixou o óculos de lado, não está mais procurando oftalmo, quais são os perigos? Existe uma evolução do problema? Não, isso é um mito, na verdade, que todo mundo imagina que o óculos ele ajuda a frear ou acelerar, enfim, evitar que o problema acelere. Não, o óculos é para conforto. Então, independente de você usar ou não o óculos, se o teu grau tiver que crescer, ou estacionar, enfim, ele vai se comportar dessa maneira, independente do uso ou não de óculos. Mas, das outras doenças é fundamental, porque existem doenças silenciosas que são muito perigosas. Uma delas é o glaucoma. Então, o glaucoma, se você ficar com ele, se você tem glaucoma e não sabe, não visita seu oftalmologista, é uma doença que, se porventura ela começar a manifestar sinais de perda visual periférica, o nervo óptico, que é um nervo que fica no fundo do olho, que é responsável basicamente pela nossa visão, se chegar nessa fase, ele já está 75% comprometido. Nossa. E não tem volta. Então, eu já peguei pacientes novos, com 35, 40 anos de idade, com glaucoma. E que não sabiam que tinha a doença. E começou a perceber porque perdeu o campo periférico. E por aí vai, glaucoma, retinopatia diabética, que os diabéticos têm, entendeu? Muitas doenças sistêmicas são diagnosticadas pelo olho. Pelo olho. Então. Você faz um mapeamento de retina ou você examina a superfície do olho do paciente e você imagina que o paciente possa ter alguma doença um pouco mais grave, um pouco ou muito, né? Eu já diagnostiquei paciente HIV pelo exame ocular, exatamente, com sífilis, pacientes com doenças reumatológicas, autoimunes, então por aí vai. Você é muito sério para ti, eu desconhecia essa informação. Sim. Por isso que é bacana, assim, uma visita regular, além da sua saúde, é você tirar essas dúvidas e saber realmente o que pode ou não ser perigoso, né? Perfeito. Doutor Fabrício, o assunto é muito interessante, tenho certeza que o pessoal em casa está gostando demais, mas o nosso tempo é curto, eu agradeço demais a sua participação e a casa está aberta aí. Muito obrigado. Muito legal, uma boa esclarecedor as suas informações aqui no Jornal Litoral. Obrigado, querido.